os ministros já presentes, o representante do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, portanto. Vamos sentar, por gentileza. E vamos acompanhar a sessão ao vivo direto do plenário. Declaro aberta essa sessão ordinária desta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2013. Antes de começar, tenho a satisfação de comunicar aos eminentes pares e aos demais presentes que se encontram em plenário os alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Faculdade São Francisco de Barreiras, na Bahia, Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Paraná, e a Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Americana, Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço ao senhor secretário que leia a ata da sessão anterior. Ata da 27ª sessão extraordinária realizada em 19 de setembro de 2013, presente o senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Ieco Volkme de Castilho. Pregoados os seguintes processos: recurso extraordinário, mandado de segurança, agravos regimentais, ação direta, agravos regimentais em petições e outros processos constantes da presente ata. Pois não, antes de colher os votos dos eminentes pares a respeito da ata, eu queria assentar que, por equívoco, nós fizemos constar da ata, mas não foi apregoado ou não foram apregoados os embargos declaratórios na ação direta de inconstitucionalidade 4.163, que procede de São Paulo, sendo o relator eminente ministro Teori Zavascki. Portanto, fica anulado toda a ata no que toca a este feito especificamente. Consulto os colegas para saber se há mais alguma retificação a fazer. Em não havendo, considero-a aprovada. Ministro Teori, Vossa Excelência está preparado para julgar esses embargos? Então, vou apregoar os embargos para julgamento. Embargos declaratórios na ação penal, da ação direta de inconstitucionalidade 4.163, que procede de São Paulo, sendo o relator, como já disse, o eminente ministro Teori Zavascki. Embargante a seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Embargante e embargado é o Procurador-Geral da República. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, a minha proposta de voto é pelo não conhecimento desses embargos, porque foram interpostos por amicus curiae. E, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cito aqui todos os precedentes a respeito, o amicus curiae não tem legitimidade para recorrer, de modo que eu não conheço dos embargos. Pois não, consultos pares, todos de acordo, não conheceram dos embargos por votação unânime. Inicialmente, queria também comunicar que, após consulta dos eminentes juízes, nós decidimos não fazer o intervalo, ganharmos tempo e terminarmos por volta das 5h30. Essa proposta conta com a anuência também do eminente Procurador-Geral da República. Pois não, ministro Fux. Ministro presidente, Vossa Excelência também convencionou não incluir na pauta de hoje esses dois julgamentos que estão previstos aqui
na pauta 16, ADI 4822 e AO 1656. Aí realmente existem pedidos de adiamento, em parte, que serão formulados por escrito à relatora. É matéria que interessa a toda a magistratura. O eminente presidente da Corte não se encontra presente. Portanto... E aquela questão da prejudicialidade da comissão que está elaborando a LOMAN ter também uma certa... Presidente. Pois não. Pois não. Como relator, eu desejo dizer que não recebi qualquer petição pedindo adiamento. Não, eu me referia aqui ao... Sua Excelência, o ministro Luiz Fux pediu a palavra para abordar o julgamento ou não de processo que está sob a minha relatoria, o AI 4822. Não, na verdade, por enquanto, nós estamos nos referindo que no conjunto desses processos que figuram sob a rubrica pauta 16, com relação ao processo que está sob relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, fui avisado pelo senhor secretário que a AGU pretende pedir adiamento e o que fará por escrito. Portanto, nesse sentido é que eu me manifestei. Eu ouvi com relação... apenas um número, 4822. Pois não. Com relação aos demais, em princípio, trata-se de um assunto de interesse de toda a magistratura e, do meu ponto de vista, mas, evidentemente, ele continua na pauta e nós temos uma pauta muito extensa, eu nem sei se daria tempo de ser chamado esse processo. Mas, de qualquer modo, pois não, de qualquer modo, é um assunto que interessa a toda a magistratura. O presidente titular do Conselho Nacional da Magistratura, ou da Justiça, que é o CNJ, e desta Casa, encontra-se em viagem oficial e tenho certeza que Sua Excelência teria e terá todo o interesse de participar desse debate, que é muito importante. Mas, de qualquer maneira, ele continua em pauta, nós chamaremos outros processos que estão na ordem aqui da nossa pauta, com sustentação oral e certamente consumirão o tempo todo que nós previmos para a duração dessa sessão. Então, apregou para julgamento o RE 631.389, sendo o relator o eminente ministro Marco Aurélio. Esse processo provém do Ceará, sendo recorrente o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, DENOX, e o recorrido Francisco Solon Salles. Pelo recorrente falará o doutor João Marcelo Torres, procurador federal. Pela Advocacia Geral da União falará a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral do Contencioso. E pelo Ministério Público falará o doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, procurador-geral da República, nessa ordem. Então, está com a palavra o ministro relator. Presidente, a primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, ao reformar a sentença proferida em primeiro grau, decidiu ser extensível aos inativos e pensionistas a gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, prevista na Lei 11.357, de 2006, no percentual de 80 pontos por servidor. Entendeu que a gratificação, enquanto não adotadas as medidas para avaliação de desempenho dos servidores em atividade, configura-se de caráter genérico, motivo pelo qual deveria ser paga aos pensionistas e aos servidores já aposentados, os que se aposentaram de acordo com a regra de transição e os que preenchiam os requisitos para a aposentadoria quando da publicação da Emenda Constitucional 41 de 2003. Consignou mais que o pagamento da gratificação em percentual diferenciado de 50 pontos aos inativos, ante a apontada impossibilidade de avaliá-los, implicaria ofensa ao princípio constitucional da igualdade.
No extraordinário, interposto com alegada base na linha A do permissivo constitucional, o recorrente articula com a transgressão dos artigos 2º, 40, parágrafo 8º, 61, parágrafo 1º, inciso 2, e 169, parágrafo único da Carta Federal. Aduz que destinar a gratificação em percentual maior, 80 pontos, aos servidores da ativa, estaria em conformidade com o princípio da eficiência, haja vista, não estaria em conformidade com o princípio da eficiência, haja vista ficar a gratificação condicionada ao efetivo desempenho das funções do cargo, sendo devida após a avaliação individual do servidor. Não haveria, portanto, a concessão de forma automática a todos os servidores. Salienta não poder a administração destinar percentual diverso superior ao previsto na Lei 11.357/2006 aos inativos e pensionistas, pois, caso assim o faça, acabará afrontando o enunciado de lei, bem como tido como infringido o princípio, bem como infringido o princípio da legalidade imposto pela Carta Política. Afirma pretender o recorrido aumento real dos proventos por meio de ato do Poder Judiciário, o que seria vedado conforme revelado no verbete 339 da súmula do Supremo. Sob o ângulo da repercussão, se argumentou que a matéria discutida é de interesse de todos os servidores, isso no recurso, inclusive dos inativos e pensionistas. A manutenção da decisão proferida pela turma surtiria o efeito multiplicador, pois outros servidores inativos em idêntica situação pleiteariam o mesmo percentual. O recorrido não apresentou contrarrazões, foi admitido na origem, né, o recurso. O tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria. A Procuradoria opina pelo não provimento do recurso, assevera que, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação, a gratificação em debate tem caráter geral, devendo ser conferida aos servidores nativos no mesmo percentual concedido àqueles em atividade ao relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor João Marcelo Torres, Procurador Federal, a fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, eminentes ministros, senhor procurador-geral, neste processo discute se uma gratificação paga a servidores da ativa deve ou não ser estendida para inativos. A parcela remuneratória, no caso, é a gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, instituída pela Lei 11.784, de 2008. Por essa lei, essa parcela é paga no percentual de 50% para inativos, 50% do valor máximo da gratificação para inativos e 80% para servidores em atividade. Daí a discussão deste processo, se essa distinção de percentuais se justificaria à luz do princípio da isonomia. O DENOX defende que não há prejuízo à isonomia, defende que há uma peculiaridade na história legislativa desta parcela que conduz o julgamento a sentido diferente daquele já tomado em outras gratificações, que essa peculiaridade, exatamente ela, faz com que a equiparação pretendida, esta sim, viole o princípio da isonomia e, por fim, defende o DENOX que essa gratificação tem nítido caráter pro labore faciendo. Senhor presidente, para a compreensão da controvérsia e da sua natureza, principalmente, vale mencionar um trecho emblemático, em tese, já que estamos em repercussão geral, da decisão recorrida. Ela diz o seguinte, abre aspas, impor aos aposentados e pensionistas o recebimento da gratificação de acordo com a pontuação reduzida em relação aos ativos, sob o fundamento de que não podem ser avaliados, é infringir o princípio da igualdade.
Veja, o que essa decisão está dizendo é que a atribuição de percentuais distintos a ativos ou inativos, fundada na Lei 11.784, conflitaria com a Constituição. Então, a rigor, o que há aqui é uma avaliação da lei à luz da Constituição. É um juízo sobre a sua compatibilidade com a Constituição. E por isso que nós dizemos que a controvérsia tem natureza constitucional e merece avaliação do Supremo. Indo ao mérito, senhor presidente, senhores ministros, a gratificação deste processo foi instituída pela Lei 11.784, de 2008. Essa lei estabeleceu que os servidores da ativa, até que seja regulamentada a gratificação de desempenho, receberiam um percentual de 80%, ao passo que os inativos receberiam 50%. Ocorre que a Lei 11.784 estabeleceu algo a mais. E é aí que está a peculiaridade deste caso, que, no nosso entendimento, não foi enfrentado ainda pelo Supremo. A lei diz o seguinte, que o resultado da primeira avaliação de desempenho gera efeitos financeiros para o passado. Que passado? O dia 1º de janeiro de 2009. Então, veja, em 1º de janeiro de 2009, os servidores da ativa recebiam um percentual fixo de 80%. No entanto, após serem avaliados, lhes seria atribuído outro percentual em função do seu desempenho. Este novo percentual geraria efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009. E aí vem a pergunta, e a diferença havida entre o percentual fixo de 80% e o percentual atribuído em função do desempenho? Diz a mesma lei, essa diferença será compensada nos pagamentos posteriores. Essa é a sistemática peculiar dessa norma. Esta gratificação, a propósito, foi regulamentada pelo Decreto 7.133 de 2010, e no caso do DENOX, inclusive, já houve o primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores. Portanto, presidente e senhores ministros, os inativos não têm direito ao percentual de 80% a partir de 1º de janeiro de 2009, como postulam. E por que não tem direito? Porque, a partir dessa data, esta gratificação se tornou variável. O seu cálculo passou a depender de avaliação, e cada servidor receberá ou terá que restituir por compensação quantias diferentes. Note-se, então, que a gratificação dos autos nunca perdeu o seu caráter pro labore faciendo. O que se pagou antes sofre compensação depois, para que prevaleça o percentual atribuído em função do desempenho, que é a parcela que vai se integrar ao patrimônio jurídico desses servidores. Portanto, para que o servidor mantenha consigo o que recebeu, deve apresentar desempenho, e esse desempenho pode, inclusive, majorar o que ele recebeu. Neste ponto, presidente, senhores ministros, nós gostaríamos de enfatizar as graves distorções que o acolhimento da tese contrária pode, ou fatalmente, na verdade, vai gerar. Veja só, se um servidor da ativa é avaliado, e aí ele se atribui um percentual menor, de 60% ou de 50%, e, segundo a lei, então, esse percentual de 50% gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009. E ele vai receber, a partir daí, 50%. No entanto, os inativos, se a tese contrária for acolhida, receberão no mesmo período 80%. Esta distinção, esta sim viola o princípio da igualdade, porque a base desse tratamento diferenciado é muito clara. É o fato do servidor da ativa sofrer avaliação, ao passo que o inativo não sofre. E esse servidor da ativa, que estará recebendo mais, recebendo um percentual menor, poderá ingressar no judiciário pedindo paridade com os inativos, quebrando, então, toda a lógica motivacional que foi pensada pela lei. Presidente, senhores ministros, já nos encaminhando para o fim, nós queríamos fazer breves considerações sobre a consonância desta tese e a jurisprudência do Supremo. O Supremo, sobre o tema desses autos, tem uma jurisprudência que possui balizas muito claras e que foi delineada de forma muito expressiva no RE 476279,
que tratou da GEDATA e resultou na súmula vinculante número 20. Do voto do ministro Pertence, relator neste caso, extraem-se algumas considerações sobre o parágrafo 8º, artigo 40, na redação da emenda 20 de 98. Sua Excelência diz o seguinte, abre aspas, razoável ou não, o dispositivo constitucional obriga a administração pública a estender aos servidores inativos apenas a parcela que foi deferida aos ativos pelo só fato de se encontrarem em atividade. Agora, veja essas diretrizes à luz do caso dos autos. A avaliação de desempenho dos servidores acontece, no DENOX já aconteceu, produz efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009. Muito bem, a partir dessa data, o que os servidores irão receber não será uma quantia pelo só fato de estar em atividade, será uma quantia totalmente vinculada à sua avaliação de desempenho. Um outro aspecto, um aspecto que sai deste julgamento também, foi ressaltado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a quem pedimos vênia para citar o entendimento. O eminente ministro Fux também pontua isso em várias decisões suas. A razão de ser dessa jurisprudência do Supremo é impedir a burla à norma constitucional que estabelece a paridade. Muito bem. Esta preocupação não vem para o caso dos autos, porque aqui, diferentemente das outras gratificações, a administração pública não se esquivou de aferir o desempenho. Ela instituiu mecanismos de aferição do desempenho, regulamentou no Decreto 7.133 de 2010, e o DENOX efetivamente avaliou os seus servidores, já tendo realizado o seu primeiro ciclo. Se é esse o quadro, aplica-se ao caso dos autos a tradicionalíssima jurisprudência do Supremo, segundo a qual as gratificações de caráter pro labore faciendo não se estendem aos inativos. Também se aplica precedentes deste plenário que, por mais de uma ocasião, já afirmou que é legítimo fixarem-se percentuais distintos para aposentados e pensionistas e para servidores da ativa, desde que o quanto a mais pago aos servidores da ativa resulte de avaliação de desempenho. Um caso que podemos citar é o RE 572-884, do eminente ministro Lewandowski, de 21 de fevereiro deste ano. Ante o exposto, presidente, nós pedimos provimento ao recurso, a fim de que se consolide a tese no sentido de que a GD-PG-PE, que é a gratificação deste processo, possui natureza pro labore faciendo a partir de 1º de janeiro de 2009, não se estendendo aos servidores inativos neste período. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo agora a palavra à doutora Gleice Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral de Contencioso da AGU. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu inicialmente peço licença aos nobres ministros para, nessa primeira oportunidade em que a Advocacia Geral da União ocupa a tribuna, desde a posse do eminente Procurador-Geral da República, saudá-lo, Dr. Rodrigo Janot, em nome de toda a nossa instituição e de todos os advogados públicos federais, desejando-lhe pleno êxito no exercício de tão relevante missão à frente de uma instituição tão cara ao Estado Democrático de Direito. Na sequência, então, entrando no caso, apenas destacar, senhor presidente, a relevância desse processo para a União, porque se trata de discussão acerca da natureza jurídica de uma gratificação, a gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, portanto, aplicável a toda a administração pública federal direta e a diversas entidades da administração pública federal indireta, da importância desse julgamento. Aqui, inicialmente, também destacando que a União não desconhece, em hipótese alguma, o entendimento dessa Suprema Corte, já afirmado em diversos precedentes, no sentido de se considerar o direito do servidor inativo à extensão de gratificações que são deferidas a servidores ativos, quando essa gratificação ela tem caráter geral. Portanto, ela ainda não foi objeto de regulamentação e, a pretexto de ser uma gratificação de desempenho, ela acaba mesmo sendo uma gratificação de caráter geral e genérico. Nesse caso, a Advocacia Geral da União reconhece, tanto reconhece, que já editou súmula administrativa, autorizando os advogados públicos federais a não mais recorrerem
nessas hipóteses, inclusive também instruções normativas autorizando a todos os advogados a não mais ingressarem com recursos e até desistirem daquelas ações que estão em andamento, quando se amoldar expressamente a esse entendimento da Suprema Corte. E isso fez em estrita reverência à decisão do outro colegiado, no que se refere à extensão dessas gratificações aos servidores inativos, quando não são objeto de regulamentação e, portanto, mantém o caráter genérico e, portanto, afastando-se aí da natureza de prolabore. Não é, contudo, o que se vislumbra nesse presente caso, porque nessa ação, em estrita fidelidade a esse posicionamento do Supremo, é que a União, neste caso, não pode abrir mão da tese. Porque se essa Suprema Corte considera que os servidores inativos, eles têm direito à extensão quando a administração pública não regulamenta e quando a administração pública mantém o caráter geral dessa gratificação, é porque essa Suprema Corte entende, por uma decorrência lógica, que quando a administração pública regulamenta e, portanto, a administração estabelece critérios objetivos, estabelece critérios claros acerca do desempenho do servidor, tanto institucional quanto individual, é porque, nesse caso, entende essa Suprema Corte que a gratificação mantém, sim, a natureza de prolabore faciendo e, aí, portanto, ela pode, sim, contemplar percentuais diversificados ou pontuações distintas entre servidores ativos e inativos. Portanto, mantendo essa relação de fidelidade com o entendimento dessa Suprema Corte, é que aqui, nesse caso, a União sustenta que se está diante de uma gratificação de natureza prolabore. Essa gratificação, como já foi inclusive aqui dito da tribuna, ela foi estabelecida e, portanto, reconheceu-se o pagamento para os servidores ativos desde janeiro de 2009. Como em janeiro de 2009 ainda não se tinha concluído o primeiro ciclo avaliativo no âmbito da administração pública, o que a própria legislação estabeleceu? Estabeleceu a possibilidade de, ao término do ciclo, quando concluísse o primeiro ciclo avaliativo, que aquela avaliação retroagisse para atingir lá a origem do pagamento, portanto, janeiro de 2009. E exatamente valendo-se dessa sistemática da compensação, é que a administração pública acaba por manter essa natureza de prolabore faciendo dessa gratificação. Portanto, a gratificação aqui, essa geral, ela nunca foi genérica, nunca foi geral, ela sempre foi prolabore. Muito embora, no início, a legislação tivesse estabelecido que o servidor ativo receberia 80 pontos e que o servidor inativo receberia 50 pontos, o fato certo é que a própria lei diz que, a partir do momento em que o ciclo avaliativo ele é concluído, esse desempenho ele deve, sim, retroagir para atingir o início do pagamento em janeiro de 2009, valendo-se aí da sistemática legal da compensação. Portanto, aquele servidor que, eventualmente, não obteve os 80 pontos previstos na legislação, suponhamos que o tenha recebido, por exemplo, 60, esse servidor terá que compensar, sim, no que se refere efetivamente à questão dos efeitos financeiros, a diferença, porque essa é a sistemática prevista na legislação de regência. Daí, a Advocacia Geral da União sustentar que, dentro dessa sistemática de compensação, a gratificação mantém, sim, a natureza de prolabore, razão pela qual não seria o caso de se estender nos mesmos percentuais para o inativo. Aliás, é da própria essência da gratificação prolabore que essa gratificação fique condicionada à aferição do desempenho do servidor ativo. É da essência da gratificação prolabore. Inclusive, a doutrina, ela é muito clara também ao se destacar que nessas gratificações de natureza prolabore, o percentual não é sequer devido àqueles que estão em disponibilidade ou mesmo em aposentadoria, justamente por essa incompatibilidade. E aqui, nas palavras de Eri Lopes Meirelles, diz o doutrinador, salvo quando a lei expressamente determine por liberalidade do legislador. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Por liberalidade do legislador, ao se estabelecer uma gratificação de natureza prolabore, por liberalidade se estabeleceu 50 pontos para o servidor inativo. E, obviamente, aqui, valendo-se, portanto, de toda a sistemática legítima, é que a União sustenta que, mantendo-se essa sistemática, é possível, sim, a permanência de percentuais distintos. Nessa linha, ou seja, de que, quando se tem a natureza prolabore,
é possível o estabelecimento de percentuais distintos, já decidiu esse Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 572/884, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Na perspectiva infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça reconhece, para essa gratificação, a natureza jurídica pro labore, inclusive valendo-se aí como fundamento dessa sistemática de compensação que foi prevista na legislação de regência. Portanto, como essa gratificação nunca foi, nem quando se concebeu naquele período em que ainda não se tinha a conclusão do ciclo avaliativo, já que ela retroage, quando o ciclo é finalizado, retroage, para atingir a origem, ela nunca foi geral, ela sempre foi pro labore, justamente por força desse fato, é que não há como se vislumbrar aqui, no caso concreto, ofensa ao princípio da isonomia e, portanto, afronta ao artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal. Aliás, ofensa teria se fosse até admitido, porque, como pela sistemática legal, se o servidor ativo ele não alcança o percentual necessário dentro dos critérios de aferição de desempenho para que receba a pontuação máxima, ele então terá e sofrerá a compensação prevista na legislação, enquanto o servidor inativo não sofrerá. Então, a se manter esse entendimento nesse caso, se estaria assegurando ao servidor inativo o recebimento de um percentual integral, enquanto o servidor ativo, que foi aquele que teve que cumprir uma série de metas estabelecidas pelo órgão, tanto individuais quanto até institucionais, porque uma série, aliás, o regulamento ele é muito preciso e todas essas metas são objetivamente ali colocadas, esse servidor, portanto, ele receberia percentual menor do que o servidor inativo. Daí, portanto, a Advocacia Geral da União sustentar a legitimidade dessa gratificação e a ausência de afronta ao princípio da isonomia. E já encerrando, senhor presidente, o artigo 78 da lei, ele também é muito específico quando ele estabelece que a aplicação da lei não pode, de forma alguma, implicar redução da remuneração, por óbvio, né? E de proventos de aposentadoria e de pensões. Aqui não há qualquer tipo de decréscimo remuneratório, qualquer tipo de redução no valor das aposentadorias. Ao contrário, aqueles inativos eles têm direito de receber os 50 pontos, tal como previsto na legislação de regência. Portanto, não há nenhuma violação ao princípio da irredutibilidade, porque há um incremento remuneratório em favor dos servidores inativos e não um decréscimo. É por todas essas razões que a Advocacia Geral da União pugna pelo provimento do recurso. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Excelentíssimo senhor presidente, ministro relator, excelentíssimos ministros, ouvi com atenção quanto dito da tribuna, agradeço as palavras elogiosas. A intervenção será rápida para pontuar aqui o seguinte: trata-se de gratificação de desempenho, instituída por uma lei, a Lei 11.357, de 2006. No que interessa a discussão, diz lá o artigo 7A. Fica instituída a partir de 1º de janeiro de 2009 a gratificação de desempenho, o Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, devido a titulares dos cargos de provimento efetivo de nível superior, intermediário, etc., etc., em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional. Parágrafo 1º, a gratificação será paga observando o limite de 100 pontos e no mínimo de 30 pontos, no que interessa, e parágrafo 2º. A pontuação referente à gratificação será assim distribuída. Até 20 pontos serão atribuídos em função do resultado obtido da avaliação de desempenho individual e até 80 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. O parágrafo 7º do mencionado dispositivo do artigo dispõe: até que seja regulamentada a gratificação de desempenho referida no caput desse artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual institucional, os servidores que integram o PGPE perceberão a gratificação no valor correspondente a 80% do seu valor máximo. Em relação aos servidores inativos, fixou-se um valor fixo de 50 pontos, independentemente de qualquer critério de avaliação, e cita-se aqui o dispositivo. Ora, a lei, ao fixar a gratificação e deixar de constar nela própria os critérios de avaliação individual, transmutou a natureza da gratificação de pro labore faciendo em uma gratificação geral,
Em assim sendo, deve ser expandida no percentual devido aos servidores da atividade e àqueles inativos, sob pena de violação ao artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, em desfavor do princípio da paridade entre vencimentos e proventos. Com esses acréscimos, a manifestação escrita insiste o Ministério Público Federal no desprovimento do recurso extraordinário. Agradeço ao doutor Janot. Devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Marco Aurélio. Presidente, em capítulo próprio, examina os pressupostos de recorribilidade, oportunidade do recurso e representação processual, que estão atendidos. O julgamento, de todo e qualquer recurso de natureza extraordinária, faz-se a partir das premissas fáticas constantes do acordo impugnado. A impossibilidade de revolvimento da prova é o que qualifica a jurisdição como extraordinária, a contrapor-se à concernente à simples revisão. No caso, a turma recursal assentou que, mediante a Lei 11.357 de 2006, veio a ser criada a gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. Foi instituída de início em percentagens diversas, aludindo-se à avaliação do servidor. O diploma, conforme transcrição de dispositivos no acórdão, trouxe norma temporária, a ser observada enquanto não realizada a avaliação individual e institucional. Os servidores, em geral, passaram a perceber a gratificação em percentual correspondente a 80% do valor máximo, presentes à classe e o padrão alcançados. Eis como ficou a regência temporária, mediante os parágrafos 7º e 9º do artigo 7º da Lei 11.357 de 2006, incluídos pela Lei número 11.784 de 2008. Eu estou examinando preceitos legais que estão transcritos no acordo. Artigo 7º, parágrafo 7º. Até que seja regulamentada a gratificação de desempenho referida no caput deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os servidores que integrarem o PGPE perceberão a GD-PGPE em valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, conforme estabelecido no anexo 5A desta lei. Parágrafo 9º. Até que se efetivem, há uma repetição, as avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional, a GDP-GPE será paga em valor correspondente a 80 pontos, observados o posicionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor. Então, há de se concluir que, muito embora a gratificação de desempenho haja sido prevista, considerado o trabalho individualmente desenvolvido pelo servidor, versou-se, ante a burocracia da administração, a satisfação de forma linear, sem diferença de percentuais. Em síntese, dispôs-se que, independentemente da avaliação e até que esta ocorresse, seriam atribuídos aos servidores indistintamente 80 pontos de um máximo de 100. A turma recursal glosou a aplicação da citada lei aos nativos e pensionistas, no que, assim já o eram quando do advento da emenda 41 de 2003, estabelecido quantitativo menor de pontos, ou seja, 50 pontos.
fê-lo a partir de consideração única, o caráter linear, genérico, da parcela enquanto não se proceda à avaliação dos servidores em atividade. Reportou-se aos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e ao artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. O citado artigo 3º da Emenda 41 implicou o reconhecimento de situações constituídas até a data da publicação da emenda, vindo a preservar o direito dos servidores que, à época, já haviam atendido aos requisitos para a obtenção da aposentadoria. Também o mencionado artigo 6º ressalvou situação alcançada por servidores. O artigo 3º da Emenda 47 dispôs, mais uma vez, sobre o direito de opção à aposentadoria pelas normas do artigo 40 da Carta Federal ou pelas regras descritas nos artigos 2º e 6º da Emenda Constitucional 41/2003, relativamente àqueles que tivessem ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Cabe, então, indagar por que a turma recursal colocou em segundo plano o que preceituado no tocante aos nativos, ou seja, a previsão do direito aos 50 pontos. Colocou porque a ordem jurídica não agasalha o tratamento diferenciado, isso presente a norma de transição da aludida lei. A norma de transição se mostrou linear, levando em conta o fato de a gratificação, nesse período, ter ficado descaracterizada, sem ligação com o desempenho do servidor, entendeu que a quantia menor de pontos concernentes aos inativos estaria jungida também a ter-se a gratificação em sua própria natureza. Quantitativo de 50% seria o quantitativo médio entre 0% e 100%. Por isso é que foi previsto, já que não se pode avaliar inativos, né? Foi previsto para os nativos, mas tudo ligado à avaliação, à natureza em si da gratificação que ficou descaracterizada. Continuou. Entendeu que a quantia menor de pontos concernentes aos inativos estaria jungida também a ter-se a gratificação em sua própria natureza, ou seja, como de desempenho, a partir do momento em que ela foi considerada uma gratificação linear e não uma gratificação de desempenho, presente cada qual dos servidores, entendeu-se que o mesmo percentual fixado de forma temporária, até que venha a avaliação, deveria ser observado quanto aos inativos. Proclamou o direito dos servidores nativos e pensionistas de, até a regulamentação versada no artigo 7A da Lei 11.357, de 2006, incluído pela Lei 11.784, de 2008, verem a parcela também calculada na base de 80% do valor maior. O acórdão, presidente, ficou longe de conflitar com a Carta da República. Ao contrário, presente a disciplina da citada gratificação, o órgão julgador assentou-a no período a anteceder a avaliação dos servidores, linear, devendo ser observada de forma abrangente, como se os inativos e aqueles já falecidos estivessem ainda nos cargos públicos. Ante esse contexto, e reafirmando novamente que os parâmetros legais estão transcritos no acórdão proferido, desprovejo este extraordinário. E volto a repetir, a razão de ser da percentagem de 50% relativamente aos inativos. Apanhou-se o percentual médio, considerado o piso, não vamos falar em 0%, vamos falar em 1%, e o máximo de 100%.
mas pressupondo a avaliação dos servidores. Como tivemos uma norma temporária, fixando percentual único quanto a todos os ativos de 80%, entendeu-se que a cláusula alusiva aos inativos somente operará efeitos a partir da avaliação. Desprovejo extraordinário, presidente. Pois não. Com o voto do eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, eu gostaria de fazer uma indagação ao relator. Eu estou de acordo com a tese jurídica assentada por Sua Excelência, é que a União, numa peça que juntou, creio que como amicus curiae, afirma que a partir de 21 de fevereiro de 2011 foi implementada a avaliação individualizada, com o que estaria superada a objeção quanto a se tratar de uma gratificação genérica. Eu não tenho os autos, eu tenho apenas a alegação, ministro Marco Aurélio. Claro, não, eu estou indagando a Vossa Excelência. Existe prova disso? Vossa Excelência, o título judicial condenatório atacado está submetido a uma condição resolutiva, a ocorrência da avaliação. Da avaliação. Que ocorreu. Não se reconheceu o direito ad eterno. Se reconheceu o direito apenas no período em que a gratificação estiver sendo satisfeita quanto ao pessoal do ativo de forma linear. Esse RE, ministro Barroso. Vindo à balha a avaliação, esse título não poderá mais ser acionado em termos. Essa é exatamente a minha indagação. A União alega que já foi implementada a avaliação individual. Eu pergunto a Vossa Excelência se há prova disso. Certamente a União tem interesse na prevalência dessa ótica, mas ela discrepa com da decisão proferida. Mas a prova de que foi implementada a avaliação individual a partir de fevereiro de 2011? Não, perdoe, Vossa Excelência, porque o reconhecimento do direito ficou limitado a um período em que não houve, até então, a regulamentação. Eu entendo. Ministro Toffoli. Eu só queria anotar que esse acórdão atacado ele é bem anterior à regulamentação. Inclusive, o RE da entrada em 2010, aqui no Supremo Tribunal Federal. E foi dito da tribuna, sempre de maneira muito brilhante, pela doutora Grace e também pelo procurador federal que representou o departamento, a autarquia, que aqui há uma novidade, uma diferenciação, que é essa possibilidade da avaliação retroativa. Ora, se é um prolabore faciendo, e esse faciendo é regulamentado a posterior, como retroagir? O servidor estava faciendo o quê? Não cabe essa retroação. De qualquer forma, é uma articulação estranha aos parâmetros objetivos do acordo proferido. Esse tema não foi objeto de pré-questionamento. Foi uma tentativa inteligente de se tentar... Barroso, Vossa Excelência me permite, até, num certo sentido, corroborando o que diz o eminente relator, eu verifico que consta do acórdão recorrido esses dois parágrafos que me parecem muito ilustrativos. Diz a juíza federal relatora Cátia de Almeida Miranda Maia o seguinte: portanto, frise-se, enquanto não forem efetivamente adotadas as medidas de avaliação de desempenho dos servidores em atividade, entendo não estar configurado o caráter prolabore faciendo da GDPGPE, motivo pelo qual esta deve ser estendida no mesmo percentual aos inativos e pensionistas. Logo, muito embora tenha sido editado o decreto regulamentador 7133, de 19 de março de 2010, enquanto não for verificado o primeiro ciclo de avaliação de desempenho individual, não há que se falar em alteração do mérito da demanda. Portanto, como disse o eminente ministro relator, esta é uma decisão condicional, ela estende aos inativos esta linearidade
até o momento em que se faça esta então, avaliação. Agora, esse é um dado extra alto, salvo melhor juízo. Retomando, então, o voto que eu iniciava, eu concordo com o ministro Toffoli que o argumento da avaliação retroativa não pode prevalecer. Não me parece razoável. O que eu indaguei do ministro Marco Aurélio é se porque nós estamos em repercussão geral. Portanto, esta é uma decisão que vai produzir efeitos, como tese jurídica, inclusive, para além dos limites estritos deste caso. De modo que, se nós pudermos assentar, mas eu não tenho esse elemento de prova, de que a regulamentação não apenas foi editada, mas as avaliações já foram implementadas, como afirma a União, nós podemos decidir, na linha da tese jurídica do ministro Marco Aurélio, com a qual eu estou de acordo, porque corresponde à jurisprudência do tribunal, se é uma gratificação genérica, evidentemente tem que ser estendida aos inativos, mas se já há, supervenientemente, a avaliação que permite que esta avaliação antes genérica se torne individualizada, aí eu acho que já é possível se produzir uma decisão que não resolva só este caso concreto, que já se diga que no âmbito do DENOX já há regulamentação e que, portanto, a partir das avaliações, já é possível tratar diferentemente ativos e inativos dentro dos critérios legais. Eu bem entendo que o ministro Marco Aurélio chamou a atenção de que esta regulamentação e, sobretudo, a implementação da avaliação é posterior ao acórdão. Se fosse anterior, a questão seria muito singela. Portanto, eu só estou suscitando se não seria o caso, em havendo prova, de nós já deixarmos determinado que, de fato, até a avaliação prevalecia o acórdão, mas que, a partir da avaliação, prevalece a lei, porque a avaliação deixou de ser genérica e passou a ser individual. Eu gostaria de ouvir, Vossa Excelência, com muito prazer. Vossa Excelência, doutora Grace. Pela ordem, eu teria maior satisfação em ouvir a proficiente e encantadora advogada da União. Vou ler a parte, já agradecendo a Vossa Excelência também a leitura que fez, vou ler a parte da sentença que talvez esclareça o questionamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, frise-se, enquanto não forem efetivamente adotadas as medidas de avaliação de desempenho dos servidores em atividade, daí ter me referido a uma condição resolutiva, entendo não restar configurado o caráter pro labore faciendo da GDP-GPE, motivo pelo qual esta deve ser estendida no mesmo percentual aos inativos e pensionistas. Que percentual? Aquele percentual que antes da avaliação beneficiará ou beneficiou, porque se diz que já houve avaliação, e esse dado eu não tenho no acordo, e não vou reabrir a instrução em sede extraordinária, até que haja avaliação. E consignou logo, muito embora tenha sido editado o decreto regulamentador 7.133, 19 de março de 2010, enquanto não for verificado o primeiro ciclo de avaliação de desempenho individual, não há que se falar em alteração do mérito da demanda. Além disso, impor aos aposentados e pensionistas o recebimento da gratificação de acordo com a pontuação reduzida em relação aos ativos, sob o fundamento de que não podem ser avaliados, infringiu o princípio da igualdade. Como entendo o conteúdo desse acordo? Como a submeter à condenação, em termos finais, à avaliação. Ocorrida a avaliação
e deixando os servidores da ativa de perceberem de forma linear os 80%, recebendo realmente pelo desempenho, evidentemente não se terá o que executar. Por isso, mantenho o voto, presidente. Pois não. Nesse caso, e isso não me impressiona de hoje, de há muito tempo, pelas funções que outrora exerci, é que o Ministério do Planejamento encaminha projeto de lei ou medida provisória fazendo essas distinções, que depende da submissão ao Parlamento, da discussão junto ao Congresso Nacional, e depois leva 1, 2, 3 anos para a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento regulamentar o tema, surgindo essas distorções. É um problema que a própria administração federal causa. Pois não, vamos ouvir a doutora Grace para um esclarecimento de matéria de fato Matéria apenas. de fato, senhor presidente. Apenas para... Pois não? Como pode realmente surgir uma dúvida, tendo em conta a primeira decisão do juízo e a decisão da turma recursal? Não estou longe de prover o recurso para explicitar que a observância dos 80% somente se dará até a avaliação. É uma tese. É uma tese a ser adotada em repercussão geral, que é a preocupação do eminente ministro Barroso. Sim, sim. É que folheando novamente o processo, né, deparei-me com a decisão do juízo julgando procedente em parte o pedido, né, e o provimento para acolher na totalidade o pedido. E naquela parte que eu li do acordo, e assim é denominada a decisão da turma recursal por lei, muito embora saibamos que acordo é pronunciamento de tribunal e turma recursal não integra tribunal, né? Se tem uma cláusula, uma parte que pode suscitar realmente dúvida quanto à persistência do direito após a avaliação. Eu, então, provejo parcialmente para estabelecer como marco final, como termo final do conteúdo decisório a avaliação. Mas sem o efeito retroativo. Sem o efeito Pois não. Doutora Grace, por gentileza, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, só apenas para esclarecer, especificamente em relação ao DENOX, a portaria 442, ela regulamentou em novembro de 2010. Portanto, o ciclo avaliativo lá foi concluído. A União, quando do pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae, ela anexou tabelas atestando o início e o término dos ciclos avaliativos de diversos órgãos da administração pública federal direta e de órgãos da administração pública federal indireta. E também, por uma questão de estrita fidelidade e lealdade processual, a União também anexou aos autos a relação daqueles órgãos que ainda não conseguiram concluir o primeiro ciclo avaliativo. Então, em sua maioria, os órgãos da administração pública direta e indireta iniciaram e concluíram os ciclos avaliativos nas datas que estão especificadas nos anexos que foram acostados aos autos quando do pedido de ingresso da União na qualidade de amicus curiae. Pois não. E o ajuste que fiz em meu voto para prover parcialmente o recurso atende ao que colocado pela ilustre advogada da União. Ou seja, eu estabeleço como termo final do direito a avaliação. Pois não. Ministro Barroso. O meu voto, o reajustamento do ministro Marco Aurélio corresponde ao meu voto. Portanto, Pois não. O meu Então, voto é provimento parcial do recurso extraordinário, a fim de explicitar que a gratificação deixa de ser genérica a partir da implementação dos procedimentos de avaliação de desempenho. Sendo assim, deixa de se impor a extensão do pagamento na faixa de 80 pontos, passando a incidir as disposições da Lei 11.784. Eu apenas, como não tive acesso à demonstração dessa implementação, e aparentemente o ministro Marco Aurélio também não pôde confirmar... Não, eu não pude confirmar, não. Eu julgo, ministro, e já julgo há alguns anos, em sede extraordinária, a partir das premissas do acordo.
Tá certo. Então, nós produzo o meu voto condicional porque eu não tive acesso à prova. Portanto, o voto é provimento parcial, a fim de explicitar que a gratificação deixou de ser genérica a partir do momento em que tenha se dado a implementação dos procedimentos de avaliação de desempenho. Pois não. Está registrado o seu voto. Ministro Teori Zavascki, com voto. Presidente, eu estava inclinado em acompanhar integralmente o voto do ministro relator, até porque esse é o sentido também da súmula vinculante número 20. Apenas eu gostaria de um esclarecimento que foi suscitado à tribuna, que nesse caso haveria uma distinção em relação àquela lei anterior que gerou a súmula vinculante, porque nesse caso haveria uma retroação da remuneração. Esse tema não foi objeto de debate e decisão prévios. Não foi prequestionado. Também não foi... Se deixou de interpor embargos declaratórios. Bem, isso é uma conclusão que eu particularmente não concordo. Eu acho que para saber se nós estamos diante de uma gratificação pro labore faciendo ou não, é importante saber se nesse primeiro período também a avaliação teve esse efeito ou não teve. Então, eu até gostaria de consultar a advogada da tribuna qual é o dispositivo. Pois não. Qual é o dispositivo? Então, doutora Grace, por gentileza, Vossa Excelência quer usar a palavra para responder ao eminente Teori Zavascki? É o artigo 7º-A da Lei 11.300 Porque eu tenho aqui Desculpa, agora falhou a memória. Mas é o artigo 7º-A com a mais absoluta certeza. A 11.837, não me falha a memória. 357. Muito obrigada, ministro. Presidente, eu torno a frisar. A gratificação, como inicialmente criada, ela ficou vinculada ao desempenho. Só que, diante da dificuldade, eu denominei burocracia, da administração de proceder ao desempenho, se previu que, nesse período, o pessoal da ativa teria direito à percentagem única, linear de 80%. E aí, porque há um descompasso realmente entre a decisão do juízo e a decisão da turma recursal, acabei de reajustar o voto para estabelecer como termo final do direito aos 80% pelos inativos e pensionistas a data em que realmente emprestada a gratificação, a natureza que ela tem de desempenho. Pois não. Em particular, nossos votos são totalmente coincidentes. Portanto, eu acompanho o relator no seu reajuste. Pois não. Doutor, é uma última intervenção para não estabelecermos o contraditório, em matéria de fato. Ler o dispositivo que o ministro Zavascki... Pois não. É o 7º-A, parágrafo 6º. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quer dizer, nós temos aqui uma avaliação de desempenho que tem efeitos desde a origem. Então, a rigor, não há nenhum período, considerando essa disposição que impõe a retroação dos efeitos da avaliação, a vigência da lei, não há nenhum período a descoberto em relação a essa avaliação. Quer dizer, o direito constitucional dos inativos é de obter as mesmas condições dos ativos. Todavia, não há direito constitucional de obter mais do que recebem os ativos. Se os ativos recebem por desempenho desde a origem, e não a partir da avaliação, porque nesse caso a avaliação tem efeitos para a origem, me parece que nesse caso nós estamos diante de uma hipótese de gratificação com natureza pro labore faciendo desde a sua origem. Então, nessa linha de entendimento, e que me parece que inspira a própria súmula vinculante número 20, eu pediria licença ao relator. Ministro, e antes de Vossa Excelência concluir, onde está a referência à compensação? Nesse artigo 7º, parágrafo 6º, não é? Artigo 7º, A.
É o seguinte, o resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir do dia 1º de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. É o parágrafo 6º O do que, artigo 7º. pela minha leitura, nunca ocorreu. Portanto, é um argumento, e dificilmente, na prática, se imaginará uma compensação retroativa a 2009, nós estamos em 2013. De modo que, com todas as vênias... A União informa que esse ciclo avaliativo concluiu-se em 2010. Em 22 de 2011. Esse é o meu marco. Esse é o marco que eu estou utilizando para acabar com a equiparação. Do Denox, É esse marco que eu estou utilizando. É que Vossa Excelência não admite a retroação. Não, Quer 2010, dizer, desculpa. Não, a 2011... é um efeito Deixa eu achar aqui. ex nunc apenas. A peça da União fala assim: esclareça-se que, no que concerne ao Dinox, o primeiro ciclo avaliativo foi finalizado em 21 de fevereiro de 2011. De modo que eu acho que, pelo menos até aqui, a equiparação em 80 pontos em respeito à paridade deveria vigorar. Agora, esta é uma afirmação unilateral da União, de modo que evidentemente, a União tem presunção de boa-fé e de legitimidade, mas eu não vi prova nos autos. Por esta razão, em vez de fixar uma data, eu acompanhei o ministro Marco Aurélio para deixar em aberto o momento a partir do qual foi feita a avaliação. Mas a compensação nunca foi feita, pelo menos não há informação disso. Não, a questão de ter sido Ministro feita... Marco Aurélio, há mais um pedido de uma última intervenção. Vossa Excelência admite, do advogado? Sempre pronto a ouvir os senhores advogados. Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Relator, eminente presidente. Na verdade, aliás, nos memoriais... Aliás, aí nós implementamos o tratamento igualitário quanto ao gênero. Pois não. Mas, olha, eu vou pedir a Vossa Excelência que se atenha apenas aos fatos. Fatos indagados pelo ministro Barroso. Nos memoriais entregues pelos DENOX, foi juntado um memorando 242 do DENOX. O item 3 dele informa que os efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação da gratificação retroagiram a 1º de janeiro, nos termos das todas as leis citadas, do decreto que o regulamentou e de portaria do DENOX que regulamentou as avaliações de desempenho. Isso já foi efetuado nos contra-cheques dos servidores do DENOX. Essa compensação aqui alude ao parágrafo 6º. E essa informação veio a que título? Em memoriais ou em contra-razões? Em memoriais. Porque aconteceram depois da interposição do recurso. Pois não. Bem, o RE deu uma entrada aqui em 2010. Nem regulamentação tinha, nem avaliação tinha. E, de novo, presidente, a questão da implementação da avaliação individualizada consta do acórdão. Esta questão da compensação, como observou o ministro Marco Aurélio, não foi nem objeto de debate pois nas essa instâncias é a inferiores. questão. Por isso de modo que saber... eu estou me apegando a um elemento que constou do acórdão. A compensação é um fato superveniente, não debatido e sem contraditório, inclusive. Pois não, é porque não se abre uma instância probatória após o acórdão recorrido. Mas, ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência, continua com a palavra. A questão de fato que se houve ou se não houve, de fato, a compensação é irrelevante, absolutamente irrelevante. O que nós temos que definir, e isso foi, obviamente, objeto de pré-questionamento, é a natureza jurídica dessa gratificação nesse período. Se ela é pro labore faciendo ou não. Quando se decidiu, quando se implementou a súmula vinculante número 20, se considerou que ela foi pro labore faciendo a partir da vigência das avaliações, daí em diante. Nesse caso, pelo dispositivo do artigo do parágrafo 6º, que foi aqui, artigo 7º, parágrafo 6º, que diz que o resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Esse dispositivo indica que a natureza jurídica dessa gratificação foi, desde 1º de janeiro de 2009, uma gratificação pro labore faciendo, de modo que realmente esse dispositivo ele tem o valor por si só, independentemente de ter sido efetivada ou não a compensação.
Se a administração pública deixar de fazer a compensação, ela está sujeita, inclusive, à penalidade. Mas aqui não se discute isso. Aqui o que se discute é a natureza jurídica. De modo que eu vou pedir vênia para, nesse caso, dar provimento integral ao recurso. Até porque, se não fosse assim, acho que nós teríamos que declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo desse dispositivo, que estabelece um critério específico em relação aos aposentados. Pois não. Então, Vossa Excelência dá provimento integral. Consulto a ministra Rosa Weber para saber como vota. Senhor presidente, eu confesso a Vossa Excelência que estava, após a leitura de todo o material a que tive acesso, e ouvindo atentamente as sustentações orais, disposta a acompanhar o voto do eminente ministro Marco Aurélio na forma como o lançou num primeiro momento. E isso por quê? Ou seja, negando o provimento ao recurso extraordinário. E por que estava seguindo essa linha? Porque, assim como Sua Excelência, também entendo que em sede extraordinária, o que deveria eu examinar é se o acórdão, tal como lançado, com as teses nele debatidas, estava a afrontar ou não o texto constitucional. E, diante dos termos do acórdão, que foram lidos, inclusive, nos aspectos mais, nos trechos mais representativos pelo eminente relator, eu, com todo respeito, não consegui vislumbrar ofensa ao texto constitucional que me levasse ao provimento do recurso extraordinário, observada a baliza de que somos instância extraordinária adstritos às teses debatidas. E por quê? Com todas as letras, aqui se diz: condeno a parte ré a pagar a parte autora a gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, tal como concedida aos servidores em atividade, isto é, em montante correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, até que sobrevenha a regulamentação da gratificação de desempenho referida no artigo 7º-A da Lei 11.784, de 2008 e por aí se vai. E na fundamentação, né, porque toda a questão, na verdade, está descrita a natureza jurídica dessa gratificação, se seria ou não uma gratificação pro labore faciendo, ou se seria propter rem apenas, né, com caráter de generalidade, né? Essa é a grande discussão. E a tese que eu vi ser esgrimida da tribuna e nos memoriais que li, levariam a que se entendesse não desfigurado o caráter genérico pela circunstância da compensação, que, de fato, está prevista, né, aquela adequação a partir da retroação dos efeitos da lei no parágrafo 6º do artigo 7º. Esse aspecto não foi enfrentado em momento algum no acordo e, pelo que tenho notícia, não houve oposição de embargos de declaração que levassem a que se firmasse tese a respeito. Ao contrário, se diz expressamente na fundamentação. Por outro lado, o referido dispositivo legal vai examinando, afirmando o texto constitucional e suas alterações no sentido da paridade e depois diz assim, desvinculando a sua concessão, portanto, de qualquer avaliação de desempenho ou qualquer outro elemento que não é o simples exercício de suas atribuições e retirando dessa forma da sobredita gratificação, ainda que temporariamente, seu caráter pro labore faciendo. Ou seja, o acórdão não deixa dúvidas. Ele diz assim, enquanto não houver a avaliação, a regulamentação, ela não tem temporariamente a natureza de gratificação pro labore faciendo. Tem caráter de generalidade, deve ser estendida a todos. Agora, a grande dificuldade, e o ministro Barroso, a meu juízo, a trouxe, tanto que o eminente relator até fez uma adequação do voto, é que nós estamos em repercussão geral.
E a repercussão geral, a meu juízo, é um instituto que ele está sendo construído pelo Supremo nos seus julgamentos. Eu entendo que, nos moldes previstos com a avaliação de desempenho, se trata de uma gratificação pro labore faciendo, ou seja, não teria de ser, não seria cabível a extensão. Essa é a minha tese. Agora, nos termos colocados pelo acórdão, nesse período transitório, com essa avaliação de desempenho retroativa, eu não tenho, com todo o respeito, como deixar de acompanhar o eminente relator. E não me oponho, acompanho ainda a adequação de Sua Excelência, no sentido de deixar bem claro, apenas porque estamos em repercussão geral, pedindo todas as vênias ao eminente ministro. Doutora Gleice, eu tenho a impressão que nós já estamos bem informados já e podemos fazer o nosso juízo agora. Eu vou colher os votos. Presidente, como relator, a ministra Rosa Weber tem total razão. A parte dispositiva da decisão da turma recursal já contempla o que seria o provimento parcial do recurso. Porque já contempla a parte dispositiva, condeno a parte ré a pagar a parte autora a gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, GDPGPE, tal como concedido aos servidores em atividade, isto é, vem a explicitação, em montante correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, aí vem a condição, até que sobrevenha a regulamentação da gratificação de desempenho, referida no artigo 7º-A da Lei 11.784, e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Condeno ainda ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 1º de janeiro. Presidente, eu sempre digo que não é de boa política judiciária o relator que examinou o processo, que preparou o relatório, que preparou um voto após reflexão do que se contém no processo, reajustar em cima da perna esse mesmo voto. Retorno à posição primitiva para desprover o recurso, porque, repito, na parte dispositiva do acórdão da turma recursal já se tem a limitação. Ministro Barroso, Vossa Excelência também reajusta? Não, eu provejo parcialmente para explicitar que, confirmada a implementação da avaliação individual, cessa a equiparação, para que não haja nenhuma dúvida na execução. Pois não. Ministro Luiz Fux. Em última análise, presidente. Pois não? O produto final do meu voto e do eminente ministro Marco Aurélio é rigorosamente o mesmo. Sim. Apenas eu estou explicitando de uma maneira que eu acho que é indene a dúvidas futuras. Pois não. Ministro Luiz Fux. Eu chego à explicitação porque eu não estou a julgar embargos declaratórios contra a decisão da turma recursal. Senhor presidente, egrégio plenário, os representantes do Ministério Público, senhores advogados, a nossa preocupação sempre foi com relação àqueles atos normativos genéricos que, a pretexto de instituírem uma gratificação pro labore faciendo, na verdade, concediam aumentos que não eram extensivos aos inativos. Quer dizer, essa lei já nasce com o germe da gratificação de pro labore faciendo, a partir do momento que ela própria estabelece que haverá uma avaliação e que, inclusive, essa avaliação terá efeitos retroperantes e compensáveis. Então, no meu modo de ver, não há a menor dúvida de que essa é uma gratificação pro labore faciendo, tal como concebeu a instância originária. Entretanto, muito embora estejamos no campo da repercussão geral, a repercussão geral ela também tem que ser minimalista, ela tem que se adequar ao caso concreto. Foi esse caso, nessas circunstâncias, que está recebendo o tratamento da repercussão geral. E, no meu modo de ver, essa explicitação do ministro Marco Aurélio, ela pode ser
efetivada tanto no acórdão, como já está no acórdão de primeiro grau. Então, a melhor solução em termos de repercussão geral, no meu modo de ver, é negar provimento ao recurso com essa explicitação do relator. Então, pedindo vênia às divergências, eu vou acompanhar o voto do ministro relator. Ministro Fux e presidente, se há explicitação do relator, eu acompanho. O meu único ponto é que esteja explicitado o momento da cessação da equiparação. Se isso está feito dessa forma, não temos divergência. Está feito porque o ministro relator afirmou que o próprio aresto inferior, ele estabelece já essa limitação temporal que explicitamente consta da parte dispositiva. Aí, negando o provimento, ele estabelece para acalmar espíritos, e eu conversava com o ministro Dias Toffoli, lerei a ementa. Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, GDP-GPE, Lei 11.357/06, homenageia o tratamento igualitário, decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação 80% no tocante a inativos e pensionistas. Pois não. Mais do que isso, não sei. Quando a ministra Rosa leu o trecho do acórdão, eu fiquei em dúvida, porque Vossa Excelência, ministra Rosa, parou no seguinte momento, dizendo que esta linearidade ela cessaria no momento da edição do decreto regulamentar. Mas agora o ministro Marco Aurélio complementa, é preciso que haja se efetivado o primeiro ciclo da avaliação para que realmente deixe de haver essa extensão genérica a todos os servidores, incluindo os inativos. É que eu não quis cansar. Látere do julgamento, porque isso não está em apreciação, que tenho sérias dúvidas quanto àquela cláusula da lei retroativa a cuidar de algo que diz respeito a um certo momento, que é o desempenho, e pegasse esse desempenho de um certo momento e fazer retroagir a data passada. Vossa Excelência me permite, ministro? Para placitar esse preceito como razoável. Vossa Excelência me permite uma pequeníssima parte, ministro, só para se ver como são feitas essas situações criadas, que esse parágrafo 6º a que Vossa Excelência agora se refere, afirma que o resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de janeiro de 2009. Quando eu aprendi no grupo escolar, era desde, porque era lá para trás, a partir de daqui para frente. Então, até o português gera uma situação absolutamente impensável. Quer dizer, isso que Vossa Excelência diz. Estamos a partir de daqui para frente e para trás? Desde? E o fator a ser considerado é do momento da avaliação. Exatamente. Como é que eu vou fazer retroagir? O que é interessante aqui é que essa lei é proveniente de medida provisória, não é? Aparentemente é um projeto de conversão. E, portanto, o suposto aqui é de que haja urgência. E também o legislador, aqui o legislador do Executivo, o legislador executivo já pressupõe um atraso na burocracia, porque colocou esta desculpa, este waiver, para que, se por acaso passassem meses ou anos, nesse caso passaram-se 4 anos. Eu até lembrava que esta é uma questão até de responsabilidade civil, né, de quem retarda tanto essas providências. Lembrava o procurador-geral que ele talvez pudesse abrir pelo menos um inquérito civil, né, porque realmente é uma questão grave. Quer dizer, e o legislador, já sabedor disto, diz: não, mas se passar 4 ou 5 anos, veja que depois vamos ter debate sobre irredutibilidade. Porque essas pessoas... Isso se incorpora. Claro, elas passam a receber gratificação. Num percentual de 80%, e daqui a pouco se diz: não, agora nós temos que fazer um modelo de compensação, como lembrou o ministro Teori, porque a lei assim previu. Mas não foi por conta de 1 ano ou 1 ano e meio, não. Já 4 anos passados sem que se fizesse a avaliação. E que avaliação de desempenho se pode fazer, como diz agora o ministro Marco Aurélio, com efeito retroativo? Né, considerando o desempenho é da agora e vale para... É um quadro de descalabro. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, não há, no caso,
em julgamento controvérsia no acórdão recorrido em relação à natureza desta gratificação, haja vista que não houve recurso por parte do particular. Houvesse recurso aqui por parte do particular, eu estaria a dar provimento ao recurso do particular, exatamente por aquilo que eu já lançara anteriormente e que agora há pouco o ministro Gilmar Mendes trouxe à baila também. Se faz um projeto de lei ou se edita uma medida provisória que precisa da aprovação do parlamento, que é o mais difícil, e a regulamentação dessa lei, que é por decreto do Executivo, leva 2 anos no caso concreto. 2 anos no caso concreto. Ou seja, todos esses servidores do departamento receberam o ano cheio de 2009 e receberam o ano cheio de 2010, 80% a título de tal gratificação. Os da ativa, caráter geral, com todo o direito daqueles aposentados e pensionistas de pedirem a extensão, portanto, na ausência da regulamentação e na ausência de avaliação, de estarem a receber os mesmos 80% e não os 50%. Ora, por 2 anos, se incorporou aqueles que estão na ativa ou que estavam na ativa, essa gratificação é 80%. Aí, em 2011, vem uma avaliação ainda sob o pretexto de ser retroativa e compensar remuneração adrede recebida, anteriormente recebida. Faciendo o quê que eles estavam se não tinham os parâmetros dessa avaliação? É que não há recurso do particular. Houvesse recurso do particular no caso concreto, em razão da irredutibilidade de vencimentos, eu estaria aqui a dar provimento ao recurso do particular. Isso é importante para a administração pública que é. Não há, eu estou dizendo que não há. Mas eu não posso dizer que se houvesse eu estaria a dar provimento, se houvesse. Isso é importante porque esses temas chegam ao judiciário por conta da gestão. Se assim que fosse editada a medida provisória, no mesmo dia, se lançasse o decreto regulamentador, ou se durante a tramitação do projeto de lei, a Secretaria de Recursos Humanos e o Ministério do Planejamento encaminhasse à Casa Civil a regulamentação dessa avaliação, e assim que se viesse a sanção, o projeto de lei, para ser, então, sancionado e em lei se transformar, concomitantemente se editasse o decreto presidencial, aí sim nós podemos falar em uma gratificação pro labore faciendo. Havendo uma incorporação, um lapso temporal, em que esse valor se incorpora ao patrimônio do cidadão sem avaliação, data vênia, isso acaba tendo que depois se dar contas ou se deparar com a ideia da irredutibilidade de vencimentos. A administração é que está gerando aos cofres públicos e ao Tesouro Nacional este problema. E eu sei quanto que a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral Federal se desdobra em bem defender, como acabou de fazer, o erário público. Se me permite, o próprio servidor aposentado, ele pleiteou a reforma da sentença para reconhecer seu direito até que sejam processados os recursos do primeiro ciclo. E, nas contrarrazões, a União apontou pedidos sucessivos: a extinção do processo sem resolução, no mérito a manutenção da sentença, em todos os seus termos, pela improcedência, e aí veio um terceiro pedido, portanto, sucessivo, na eventualidade de julgamento de procedência da demanda, que sejam os efeitos da condenação limitados até o momento em que passem a ser realizadas as avaliações.
Pois bem, mas já concluindo o meu voto, o tema está bastante debatido. Esse voto é mais um obter dictum para a administração pública, em especial o Ministério do Planejamento, quando destes procedimentos, atuar a tempo e hora de se evitar causar esses dissabores aos seus servidores, aos seus aposentados e aos seus pensionistas, com desdobramento ao Poder Judiciário, trazendo essas demandas à seara do Poder Judiciário. A solução dada com a negativa de provimento e com a conformação, no caso concreto, do particular, está para o erário público de bom tamanho. E na emenda trazida pelo ministro Marco Aurélio está, eu diria, de excelente tamanho, porque isso passará a ter repercussão geral. Mas que o Executivo se atente para essa necessidade, para que amanhã ou depois não estejamos aqui a analisar situações em que depois de 5 anos, ministro Marco Aurélio, ministro presidente, depois de 6 anos que isso está incorporado, receber uma gratificação de 80%, vir um critério através de um decreto que deveria ter sido editado anos antes, no momento da edição da medida provisória ou no momento da sanção da lei, e aquilo impactar na remuneração do servidor, impactar na remuneração de um pensionista, impactar na remuneração de um aposentado. Está de bom tamanho, repito. Acompanho o relator com essas considerações. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, eu faço 2 observações iniciais bem rápidas. A primeira, e é a látere, apenas mais como desabafo, de lembrança que durante o processo constituinte, da Assembleia Constituinte, se tentou estabelecer nesses dispositivos, que afinal se transformaram no artigo 37, numa verdade remuneratória para os servidores públicos, para acabar com essas gratificações e que na época eram chamados na Constituinte, o excesso de penduricários que no final não se sabe quem é que ganha como, quando. E, por isso mesmo, a própria administração pública tem dificuldades até com seus orçamentos, porque são tantas as criações paralelas que a gente não sabe quanto verdadeiramente cada servidor ganha, em que condições, e isso realmente gera esse tipo de situação. Neste caso, até a gratificação era para que aqueles que têm um desempenho melhor também tivessem uma condição melhor. Mas não era esse o espírito da Constituição, no primeiro momento, no que se refere a este regime de remuneração do servidor. De toda sorte, posta na lei, eu acho que aqui nós teríamos que levar em consideração o que já foi repetido, ou seja, a repercussão geral, a meu ver, restringe rigorosamente o objeto ao qual se dá essa superação apenas do limite do decidido entre as partes. Quer dizer, a preocupação do ministro Barroso, estamos em sede de repercussão geral. Sim, mas eu tenho um caso concreto e foi para este caso e neste caso que nós reconhecemos a repercussão geral. Por isso, eu acho que o ministro Theori tem razão quando afirma que o parágrafo 6º do artigo 7º-A dá uma conotação de que a pretensão da lei seria mesmo de, já de pronto, não permitir que isso acontecesse. Ocorre que a aplicação da lei gerou uma situação com desdobramentos que não podem sair do que foi reconhecido, nem pelo acórdão recorrido, pela decisão recorrida, nem pela proposta apresentada. Eu acho que a administração pública não pode pautar, e na minha juventude nós cantávamos até quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não pode esperar que as coisas aconteçam. É preciso que a administração pública saiba realmente e tente fazer com que a rapidez com que a lei exigiu e que aqui não foi feita. Eu sei das dificuldades, sei bem que, como diria Guimarães Rosa, no plano das ideias arranjadas, tudo é fácil. Num país de gentes, de precisões, tudo é muito mais complicado. Então, eu sei que a administração pública, a gente queria que fosse rápido, todo mundo queria que o Poder Judiciário fosse rapidíssimo. Então, eu não falo da pressa dos outros quanto à prestação, porque me cobram isso todo dia, eu sei por que eu não dou conta. Mas
De toda sorte, eu acho que é muito importante, no caso, restringir o que nós estamos considerando como de repercussão geral, o que foi decidido, e que foi decidido nos termos do que estava acontecendo. Vale dizer, o desprovimento se impõe, a meu ver, porque a decisão recorrida é taxativa. Ela afirma que não havia avaliação, a partir dessa avaliação é que se tem a não igualação para os efeitos do pagamento dessa gratificação e, portanto, a administração pública, neste caso, no caso, a autarquia DENOX, não, a meu ver, não apresenta o bom direito que seria suficiente para que eu pudesse prover. Mas reconheço as dificuldades e reconheço também que, neste caso, a repercussão geral faz com que a restrição seja, como disse o ministro Fux, minimalista. Ou seja, eu estou negando o provimento, presidente, mantendo o acórdão, por causa do que já foi aqui repetido. O final da parte dispositiva é taxativo. A partir do cumprimento do ciclo de avaliação, não se tem mais a aplicação da norma de maneira genérica, tal como inicialmente posto e que deveria ter sido observado de pronto. Por isso, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso. Pois não. Está registrado o seu voto, ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu, quando preparava as notas para este julgamento, recordava dos precedentes que já foram aqui citados a partir do RE 476-279 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, que tratou já da multicitada G-Data. E também lembrava precedente de minha relatoria, a repercussão geral, questão de ordem, recurso extraordinário 597-154. Neste precedente, houve parcial provimento, fixou-se o entendimento de que os critérios de pontuação da GEDATA em relação aos servidores públicos inativos deveriam ser estabelecidos de acordo com a sucessão de leis de regência. O acórdão tem a seguinte ementa: gratificação de desempenho da atividade técnico-administrativa, GEDATA, instituída pela Lei 10.404, de 2002, extensão a inativos, pontuação variável, conforme a sucessão de leis regentes da vantagem, RE conhecido por ouvir em parte, para que a GEDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404, de 2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação, a que se refere o artigo 1º da MP 198 de 2004, a partir do qual passa a ser de 60 pontos. A razão, como nós sabemos, é de que não havia como distinguir efetivamente a situação dos inativos e dos servidores de atividade. Quando a discussão se encetou, eu também me chamou a atenção o ministro Celso aqui quanto à parte dispositiva da decisão que, de fato, estabelecia limites para a concessão da vantagem, o que tornava talvez dispensável a ideia do provimento parcial. Embora eu acredito que tem razão, sim, o ministro Barroso, quando ele destaca que estamos em sede de repercussão geral, que traz, claro, um quid de objetivação para este caso. Tanto é que depois nós não queremos, né, Deus não permita, nós não queremos mais nos debruçar sobre temas idênticos ou semelhantes. Né? Por isso que temos que ter uma abertura processual e procedimental, até mesmo para fazermos uma certa concessão e explicitarmos no próprio acórdão, não é, que estamos decidindo
o caso e também o tema, né? É fundamental que haja essa explicitação. Mas, como destacou agora a ministra Rosa, isso já consta do acordo, e o ministro Marco Aurélio colocou que já na sua própria ementa está traduzindo essa reflexão. Então, a mim me parece que a correta solução para o caso é, de fato, de desprover o recurso, porque houve bem, sim, o órgão recursal do juizado especial ao fixar essa limitação. Houve, portanto, clara essa delimitação. Se, de fato, houve aqui excessos, ocorreu por parte da omissão da própria administração pública em implementar o modelo de avaliação, né? Não instaurar o tal ciclo de avaliação. E isto realmente resultaria problemático. Eu imagino que tanto esse modelo de compensação já se faz complexo, quando se trata de reduzir ou compensar parcelas pagas, especialmente se daqui a pouco nós passarmos, e quase que se passou neste caso, pelo número cabalístico de 5 anos. Nós sabemos dos debates que temos aqui no Supremo Tribunal Federal a propósito das revisões de decisões do Tribunal de Contas da União quando passamos do prazo. Hoje isso está, inclusive, na Lei 9784, sobre procedimento administrativo. Agora, o que os aposentados têm com isto? Não é? Quer dizer, agora vai se fazer essa compensação em relação aos aposentados, quer dizer, aceita a possibilidade de se fazer esse desconto, compensação em relação ao pessoal da ativa por conta desse atraso no manejo administrativo, como impactar o aposentado. Eu me lembro que nós discutimos questão assemelhada quando se tratou da revisão pelo TCU, ou menos que isto, a não confirmação ou não registro pelo TCU de proventos ou pensões por conta de atraso. Depois de 5 anos, se diz, poxa, no mínimo se tem que respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa, em clara observância ao princípio da segurança jurídica. De modo que, com essas brevíssimas considerações, presidente, eu acompanho o voto do relator, mas devo dizer que entendo importante essa explicitação quanto à delimitação que já foi feita no acordo e que está sendo aqui também gravada, para o fim de não gerar novas demandas a propósito da temática aqui versada. Pois não. Vossa Excelência, então, nega provimento integralmente. Concedo a palavra ao ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator, negando o provimento a esse recurso extraordinário. Tal como aqui foi salientado, inclusive pelo ministro Marco Aurélio, consta de modo explícito da parte dispositiva do acórdão emanado da turma recursal esta delimitação temporal. Isso resulta muito claro, não é, do juízo de condenação consubstanciado no dispositivo do acórdão, em que se lê a condenação do DENOX a pagar ao autor a gratificação em questão, tal como concedida aos servidores em atividade, portanto, em montante correspondente a 80% do seu valor máximo, etc. e tal, até que sobrevenha a regulamentação da gratificação referida no artigo 7º-A da Lei 11.784 de 2008 e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Portanto, essa explicitação, a rigor, torna-se-ia dispensável pelo fato de isso já consta da parte dispositiva do acordo. No entanto, o eminente ministro Marco Aurélio deixa claro que também fará
um especial destaque. Eu já trouxe a emenda confeccionada. Sim, exatamente. E, ministro, o que me levou num primeiro passo, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso evoluir para prover parcialmente, é que, folheando rapidamente o processo, me deparei com um precedente que não era decisão do juiz, no sentido de reconhecer com essa vinculação temporal. Sim, aí eu entendi que a decisão, sem ler a parte dispositiva, né, na mesa, claro, que li em casa, mas preparei o processo há mais de 2 anos para vir a julgamento, né, eu imaginei que não se tivesse julgado totalmente improcedente o pedido, como se julgou na primeira instância, dita primeira instância. Por isso é que eu evoluí, mas notando que proveria o recurso para nada, porque o que estaria lançando já estava na parte dispositiva, eu recuei e retomei o meu voto, que foi um voto a partir de uma reflexão maior, examinando o processo. E essa observação é realmente importante, e louvo o eminente ministro Barroso por também haver destacado esse ponto, tendo em vista este perfil tendencialmente objetivo do recurso extraordinário com repercussão geral, porque, como aqui se disse, neste tipo de recurso extraordinário, não se discute apenas o caso concreto, como estamos a fazer, mas o que é mais importante, estabelece-se uma tese jurídica cuja aplicabilidade vai transcender a esfera meramente subjetiva das partes diretamente envolvidas nesta relação processual. Então, eu, pedindo vênia ao eminente ministro Thiori, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator. Pois não. Eu também vou pedir vênia ao ministro Thiori para acompanhar integralmente o ministro relator, Marco Aurélio, para entender que se trata efetivamente de uma gratificação de natureza pro labore faciendo, mas apenas a partir do momento da efetiva avaliação ou da realização do primeiro ciclo. Até este momento, ela será uma gratificação de natureza genérica, extensível, portanto, aos aposentados. Proclamo o resultado, depois de acompanhar o ministro Marco Aurélio, no seguinte sentido: por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido em parte o ministro Roberto Barroso, que dava provimento. Pois não? Então acompanha também. Pois não, era apenas então um esclarecimento. Então, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o eminente ministro Theori Zavascki. Ministro